Neste vídeo, iremos continuar a exploração do Revit vendo os aspectos básicos. No vídeo anterior, vimos aspectos de navegação, neste iremos ver aspectos de visualização. E são aspectos que você vai usar o tempo todo quando estiver modelando em 3D, estiver fazendo um projeto. Então é importante você praticar para se acostumar logo com esses comandos. No caso da visualização, vamos começar aqui com mostrando aqui que toda viewport do programa existe um conjunto de ícones, tá? Todos eles ligados ao aspecto gráfico dessa janela. Antes de começar a mostrar os aspectos de visualização, é importante ressaltar algo que é específico deste programa. Toda a troca de visualização que a gente vai fazer aqui agora, tá? É exclusivo desta viewport, desta vista. Então, o Revit tem como característica aquilo que você altera nesta vista em termos gráficos não vai alterar em outra vista. Ou seja, se eu trabalhar numa vista com cor, não quer dizer que todas vão ter cor. Então, tudo que eu alterar nessa vista, vai ser alterado só nessa vista. É importante salientar isso, que nem todo programa é assim. Um exemplo é o 3ds Max, que se você fizer alguma operação numa vista, vai afetar em outra. Como, por exemplo, ocultar. No Revit já não é assim. Se você ocultar, reexibir, trocar cor, trocar espessura, trocar escala, tudo vai ocorrer somente na vista que você alterou. Tá? Então, se você quer alterar, por exemplo, você quer ocultar um objeto em todas as vistas, você vai ter que ir de vista em vista fazendo isso. Esse telhado aqui, se eu fizer ocultar, não vai ocultar nos outros vistas que ele aparece. Mas antes, vamos então começar a explorar a barra aqui de baixo. Não vou passar por todos, porque alguns eu vou trabalhar em outros vídeos, mas vou passar alguns. Primeiro detalhe de visualização que eu vou trabalhar é o primeiro ícone aqui embaixo, que é nível de detalhe. Para exemplificar nível de detalhe, é bom trocar de vista. Uma vista que mostra bem o que trabalha o nível de detalhe é a planta. Nível de detalhe é um recurso que tem gráfico na viewport, que é para mostrar o projeto com mais ou menos detalhe. Então, ele vem com 3 opções: baixo, médio e alto. Na verdade, o que dá mais variação é do baixo para o médio e alto. Então, por exemplo, quando a gente coloca embaixo, ele não mostra reboco. Então, se você tem parede com reboco, ele não vai mostrar. É uma das coisas que ele não mostra. Então, quando está com nível de detalhe baixo, tá, ele oculta alguns detalhes da representação do projeto. Um deles que você tem é o reboco, mas há outros elementos que são ocultados. Então, tem que ficar muito atento, que muitas vezes você acha que a tua parede está com a representação errada, você fez com reboco, ela não está aparecendo com reboco, só porque o nível de detalhe aqui está baixo, é só você trocar para médio e alto. Na verdade, esse recurso existe para economia de placa de vídeo. Às vezes você usa muita placa de vídeo para poder representar, isso pesa, então você poderia colocar no nível mais baixo de visualização para poder movimentar melhor a tua modelagem. É para isso que existe esse recurso. O segundo item de visualização que nós vamos ver, que é esse cubo, nós vamos voltar em 3D, porque aqui a gente consegue ver melhor qual é a função dele. Essa visualização, todo software 3D trabalha, que são formas de representar o objeto 3D. Então eu posso representar ele de várias formas, da forma mais leve, graficamente, até a forma mais pesada. A forma mais leve é a estrutura de arame, onde eu vejo só as arestas do objeto 3D. Para a placa de vídeo é a opção mais leve. A vantagem de ver em aramado é poder selecionar algo que está atrás, que não dá para fazer isso com facilidade nos outros modos. Depois eu tenho o modo linha oculta, que é ele já com o contorno, mas sem poder selecionar através dele. Depois eu tenho o modo sombreado, com cor. Depois eu tenho o modo cores consistentes, que é uma outra variação do modo sombreado. Depois realista, aparecem as texturas. Vai ficando cada vez mais pesado. Ó. E o mais pesado de todos é o Ray Tracing, que na verdade eu nem colocaria como modo de visualização, mas
porque ele já é uma renderização, já é uma outra coisa. Ele já vai mostrar sombra, reflexo, então ele já envolve uma renderização. O que é mais usado no processo de modelagem é mesmo o modo linha oculta ou o modo sombreado, um com cor e o outro sem cor. Aqui ele renderizando. Então o peso demora para mostrar muito maior. Desativar ele no modo linha oculta novamente. Então essas são as formas de você visualizar o objeto 3D, o teu modelo 3D. Tá. Então os mais usados é este e o sombreado também. É importante dizer que você faz essas trocas também para as plantas. Né? Você pode visualizar também com cor ou sem cor. Tá? Mas o desenho arquitetônico tradicional, que é preto e branco, a gente vai trabalhar com o modo linha oculta. Aqui não está preto e branco porque não está trabalhando com uma legenda, mas se não tivesse legenda, ele ficaria todo preto e branco. Porque colorido já ficaria com este aspecto, sombreado. Aí ele já vai pintar outras partes com cor como mobiliário. Aí de visualização, é importante salientar que se você quiser dar mais volumetria para a tua viewport, você pode acrescentar sombra nela. Tá? Você pode acrescentar, na verdade, dois efeitos gráficos para dar volumetria. Um é a sombra, que você vem aqui nos ícones de baixo, o quarto ícone, você tem um X que está desligado, você liga, você coloca a sombra. E uma outra coisa que você coloca, que em inglês é o Ambient Occlusion, você também dá uma certa volumetria. O Ambient Occlusion você vai colocar da seguinte maneira. Você vai clicar aqui no Sol, configuração do Sol. Aliás, desculpe. Você vai clicar no cubo, opções de exibição de gráficos. E aqui nessa janela de opções de exibição de gráfico, você tem sombras. Você vai colocar mostrar sombra ambiente. Tá? Essa sombra ambiente seria o equivalente de um Ambient Occlusion. Você coloca aplicar. Ok, então você fica com esse sombreado. Tá? Que ele tenta aqui fazer um tipo Ambient Occlusion que você usa no software de renderização. Então você pode colocar essa aqui que dá uma volumetria e adicionar a sombra. Tá? Você vê que essa aqui já está bem diferente em termos volumétricos do que a outra situação. Vamos comparar sem sombra e sem sombra de ambiente. Perde bastante na representação. Além desses aspectos elencados, nessa parte de visualização é trabalhado em qualquer software a questão da oculto ou não oculto. Porque muitas vezes você vai precisar ocultar uma parte da tua modelagem para poder enxergar. No caso aqui, eu poderia ocultar o telhado para poder enxergar dentro, ou ocultar uma parede. Então o modo de ocultar está presente no Revit como está em outros programas. Porém, ele é diferente dos outros programas porque ele é um pouco mais complexo, essa questão do exibir e ocultar. Primeiro, ele é dividido em duas categorias. Ele tem o exibir e ocultar temporário e tem um exibir e ocultar de forma mais permanente. Vamos ver então como é que são essas diferenças entre esses dois grupos. E além disso, existe uma classificação interna dentro de cada um. Primeiro, vamos trabalhar o ocultar e o reexibir depois de forma temporária. Então é com um trabalho rápido, você vai ocultar temporariamente algo. Então, se você for fazer isso, você vai usar o ícone do óculos que está aqui embaixo. Tem o ocultar, isolar, temporário. Então eu clico aqui no meu telhado, eu abro essas opções do óculos, só que aí você se depara com o seguinte, você não tem uma única opção ocultar.
e reexibir você tem 4. Por quê? Como o programa é um programa BIM, ele é voltado trabalhado com os elementos arquitetônicos, como telhado, parede. Então você possui as categorias. Então você pode ocultar um elemento único selecionado, como esse que eu selecionei. Então eu vou colocar ocultar elemento. Aí agora, se eu quero que esse elemento volte, eu clico e boto reinicializar, ele volta. Agora, se eu quero, vou dar um outro exemplo aqui, parede novamente. Cliquei, eu quero ocultar só essa parede, então é ocultar elemento. Aí coloco de volta, reinicializar. Agora, se eu quero ocultar todas as paredes que são da categoria parede, eu clico em parede, boto ocultar categoria. Então ela agora ocultou tudo que é da categoria parede. Trago de volta. Então existe essa diferença. Então você pode ocultar só o que você selecionou ou tudo que pertence a uma categoria daquilo que você selecionou. Agora existe também o isolar. Então selecionou a parede. Além de você ter o ocultar, você tem o isolar, que na verdade até usa mais. Você usa mais isolar do que o ocultar. O isolar só um elemento. Agora eu trago tudo de volta, reinicializar. Ou ocultar ou isolar, no caso, uma categoria. Selecionei, clico no óculos, ó, isolar categoria, ou seja, vai deixar na tela só o que é parede, da categoria parede. Isso facilita você fazer uma leitura do projeto que você está trabalhando, né? Então eu posso isolar só o pilar, só a viga, só as paredes e analisar como é que está composto. Este é tudo temporário. Então, se eu isolar, por exemplo, vou pegar aqui uma categoria e vou isolar. Isolei só o que é categoria piso. Como é temporário, o que acontece? Se eu fechar o programa, quando eu abrir o programa, por exemplo, amanhã, vai estar tudo de volta. Ele não vai estar com essa aparência, ele não vai estar isolado assim. Então, o que ocorre? Ele tem o temporário só para uma atividade rápida. Se eu quiser fazer um ocultar ou isolar de forma mais permanente, eu vou ter que usar outro setor do programa. Por exemplo, eu importei umas linhas do AutoCAD como referência para modelar um terreno ou para modelar um projeto. Depois que eu terminei, eu não quero mais que fique na minha interface. Então eu vou ocultar de forma mais permanente, que é esse modo que o programa possui. Então se eu quiser ocultar de modo mais permanente, eu vou fazer com esses aerogeradores aqui, ó, selecionei eles. Em vez de eu ir no óculos, eu vou clicar com o botão direito, ocultar elementos. Então este ocultar, a gente chama de permanente, mesmo que eu feche o programa e abra, ele vai estar oculto ainda. Ele é diferente do temporário. E agora como é que eu faço para ver ele e trazer ele de volta? Reexibir este que é mais permanente, modo ocultar. Eu uso o ícone do lado do óculos chamado revelar. Tem uma lâmpada, eu aperto, chama revelar. Então tudo que tiver de vermelho aqui está oculto. Então você vê que havia mais coisas ocultas além dos aerogeradores aqui. Então também havia símbolos, linhas. Então aqui agora eu vou selecionar de novamente os três aqui, ó. Eu vou abrir uma janela de seleção, deixa eu tirar aqui. Vou abrir uma janela de seleção, botão direito, exibir na vista elemento. Com isso eles voltam para a minha viewport. Eu saio do modo revelar e eles estão de volta. Então é um modo ocultar e exibir diferente do modo temporário. E ele possui também a possibilidade de você fazer, ó, ocultar na vista elemento ou categoria. Então eu posso ocultar só essa parede selecionada ou eu posso ocultar todas as paredes de modo mais permanente. Então essa é os tópicos de visualização que iremos abordar neste vídeo. Há outros aspectos de visualização que ficam no outro vídeo.